Ler aqui a palavra de Deus hoje em Lucas capítulo 24, do verso 15 em diante. Assim diz a palavra de Deus, no verso 15, aqui de capítulo 24 de São Lucas. E aconteceu que indo eles falando entre e fazendo pergunta uns aos outros, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram? E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Então está aí a palavra de Deus. Aqueles dois discípulos que ia indo falando o nome de Jesus, falando um ao outro, interrogando, falando a respeito da morte do Senhor Jesus, que já havia 3 dias já, né? Aqui confirma a palavra de Deus, que aqueles homens iam no caminho de Emaús, ia já admirado no que tinha acontecido, e quando ele nem espera, chegou Jesus e acompanhou e começou a interrogar eles também a respeito do que estava falando. E aqueles homens então respondeu a Jesus, sem saber que era Jesus Cristo, que tinha ressuscitado, responderam: Mas tu, sendo mendigo aqui em Jerusalém, não sabe o que tem acontecido durante esses 3 dias? Então, às vistas deles, eles estavam com o coração ardendo, igualmente fala aqui a palavra de Deus, porque eles acreditavam no milagre de Jesus, e Jesus teria sido morto numa cruz. Então, nós pensamos assim, que nós temos que se preocupar cada vez mais nas coisas de Deus, se preocupar em louvar a Deus, mas não com as coisas das terras, porque aqui em Mateus está escrito, em capítulo 18, verso 20, a palavra de Deus nos diz: onde estiverem 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estarei. Então foi o que aconteceu com aqueles 2 homens que estavam comentando sobre Jesus, sobre o que tinha acontecido. Mas Jesus chegou bem na hora, chegou a seu encontro e falando aquelas palavras,
e eles não sabiam que era o Cristo, que era Jesus que tinha ressuscitado. Jesus só fez com que eles abrir os seus olhos e ver no partir do pão, igual nos diz a palavra de Deus, que Jesus abençoou, pegou o pão, partiu e abençoou e despediu deles, né? Na mesma da hora, despediu. Aí que eles veio abrir os olhos e ver que era Jesus, entender que era Jesus. Porque aqui em Mateus 16, 27, ainda diz a palavra de Deus: quando o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo às suas obras. Então, a palavra de Deus é muito clara. Nos diz aqui que nós não devemos preocupar com bens materiais em cima da terra, porque isso tudo se acaba aqui. Nós devemos se preocupar com a nossa salvação, de servir um Deus vivo, um Deus que tem poder, largar a idolatria de lado, e não acontecerá igual nesse dia que aqui afirma a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, verso 17, e quando o Senhor chegar com voz de alarido, vai separar. Igualmente um pastor separa as suas ovelhas, os bodes para um canto e as ovelhas para outro. Os bodes, os cabritos para as esquerdas e as ovelhas para as direitas. E aquele que for separado para a esquerda, aquele realmente vai ser levado ao fogo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Então é assim, a palavra de Deus é correta. Lá em Romanos também, capítulo 16, verso 16, a palavra de Deus esclarece: quem crê e ser batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, nós deu de entender aqui que Deus não está condenando diretamente aqui, e também não está falando que já somos salvos. Está falando aqui: quem crê e ser batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Deus não está falando nem de um lado e nem do outro, condenando, né? Deus está falando que nós temos que obedecer essa graça e buscar a Deus, porque esses homens, quando ia no caminho de Emaús, eles iam buscando a Deus, preocupados no que tinha acontecido. O Salvador do mundo, que teria morto, já estava com 3 dias, né? Igualmente fala aqui a palavra de Deus, aqui no verso 15, aqui de São Lucas 24, diz assim: e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta a uns ao outro, ao mesmo Jesus se aproximou deles. Porque quem acredita no milagre de Deus, quem acredita, aqui a palavra de Deus está falando que Jesus chegou a conversar com aqueles homens, eles teve os poderes de ver. E até hoje Jesus, ele aparece em nossas vidas, aparece na vida de qualquer um que invocar o seu nome com fé. Ele estará aparecendo, aparece através do Espírito Santo, aparece falando, dando poder para todos nós, porque aqui Jesus apareceu ao encontro desses homens, falando com eles mesmos, e eles não estavam sabendo que era o Cristo, era o Deus vivo. E depois, quando chegou a certo momento, quando chegou em certo lugar, aí que Jesus partiu o pão. Jesus partiu o pão, entregou a ele e abençoou a eles, e aí que eles veio abrir as suas vistas e ver que era o Cristo, o Deus vivo, o Senhor Jesus que tinha ressuscitado. E na mesma da hora eles voltaram para Jerusalém para encontrar com Pedro e Simão e também contar o que havia acontecido no caminho de Emaús, que o Cristo tinha aparecido. Aconteceu
que eles encontraram com Jesus também, aqueles discípulos, que quando ele chegou no templo, né, que ele saudou, paz seja convosco, e aí os discípulos falaram a mesma história, que era Jesus, que era o próprio Jesus que tinha ressuscitado. Então está aí a palavra de Deus. Nós não devemos acreditar em poder aqui da terra, em coisas, em bens materiais, porque bens materiais se acaba aqui na terra mesmo, mas a vida, a sua vida, a nossa vida, se nós fazer de acordo, fala aqui a palavra de Deus, aqui em 16 e 27 de Mateus, ainda diz a palavra de Deus, quando o Filho do Homem vier na glória, né, com o Pai e seus anjos, nós vão ser avaliados dependendo das obras. Quem buscou a Deus, quem louvou a Deus, tem a chance de ser julgado e subir com ele. Mas quem está só na vida terrena, que não acredita no Evangelho de Cristo, esse estará sujeito a ir para o fogo eterno. Então, essa é a palavra, que Deus abençoa.